equipamento chamado bridge. Bridge, que na tradução significa ponte. Vamos entender primeiro a ideia. O termo bridge é bem interessante, porque quando nós falamos do termo bridge, isto vem por tradução de ponte. E a ideia de uma ponte no mundo real, vamos imaginar que eu tenho uma estrada, e aí eu tenho que ligar dois segmentos dessa estrada. Professor, não estou entendendo. Vamos fazer um desenho aqui só para tu entender. Tu imagina que eu tenho aqui, ó, tenho uma determinada estrada, só que no meio do caminho aqui passa um rio. Aqui no meio do caminho passa um rio. E aqui tem o outro segmento dessa estrada que é cortado por um rio. Bem, o que eu faço para ligar os dois segmentos desta mesma estrada, já que tem um rio que está passando no meio? Eu vou usar uma ponte, né? Então, se eu imaginar no mundo real, eu vou usar uma ponte como sendo o que vai permitir a ligação desses dois segmentos da mesma estrada. Se no mundo real eu tenho a ideia de que uma ponte é o elemento que vai ligar, que vai conectar os dois segmentos dessa mesma estrada, na ideia da bridge, da ponte informática, ou como dispositivo de informática, eu tenho um conceito muito similar. Vamos acompanhar o texto. Bridge, dispositivo que conecta duas redes locais ou dois segmentos da mesma rede entre si. Estas redes devem rodar os mesmos protocolos. Observa, dispositivo que conecta duas redes locais ou dois segmentos da mesma rede entre si. E estas redes devem rodar os mesmos protocolos. Professor, mas como assim? Primeiro, eu vou pegar aqui um exemplo mais prático, para que a gente possa montar a ideia de uma rede e explicar qual seria a função dela, já que eu vou conectar, ou muitas vezes precisar conectar, duas redes internas entre si, desde que essas redes, claro, rodem os mesmos protocolos de comunicação, isto é, que tenham o mesmo padrão. E para isso eu vou usar esse equipamento chamado bridge ou ponte. Olha o exemplo prático aqui, acompanha comigo. Imagina que eu tenho, numa determinada sala da minha empresa, eu tenho 3 computadores conectados entre si através de um hub. Então, observa esse exemplo. 3 computadores lá na minha empresa, conectados entre si através de um hub. Beleza. Isso numa sala, uma determinada sala. Numa outra sala, eu tenho mais 3 computadores conectados entre si através de um hub. Então, quer dizer que lá na minha empresa, nesse modelo que eu estou te mostrando, eu tenho uma determinada rede local, isto é, eu tenho a minha rede local da minha empresa, só que dentro desta rede local eu tenho uma rede interna no departamento de vendas. Vamos chamar aqui departamento de vendas. Então tá aqui, ó. Aqui são os computadores lá no departamento de vendas que está numa sala da minha empresa. E esses 3 computadores aqui estão conectados entre si também na minha rede local, só que são os computadores lá de outra sala, da sala do departamento financeiro. Então percebe que eu tenho nessa minha rede local 2 redes internas. Eu tenho a rede interna do departamento de vendas e tenho nessa minha rede local a rede interna do departamento financeiro. Todas as 2 redes conectadas através, nesse caso, de um equipamento chamado hub. Tanto a rede interna do departamento de vendas como a rede interna do departamento financeiro. E eu quero conectar essas 2 redes internas, sabendo que essas 2 redes internas aqui rodam os mesmos protocolos. Então, já que eu tenho 2 redes internas que rodam os mesmos protocolos, e eu quero conectar a rede do departamento de vendas com a rede do departamento financeiro, para isso eu vou usar um equipamento chamado ponte, que permite justamente conectar 2 segmentos da mesma rede entre si, ou 2 redes internas entre si, como é o meu caso. Então vou usar bridge, uma ponte, só que, observa, como a ponte não tem capacidade de converter protocolos de comunicação ou traduzir endereços de rede, ela simplesmente recebe o sinal aqui e envia o sinal para lá. Portanto, ela não converte protocolos ou endereços.
Portanto, tem que ter a noção de que essas duas redes internas, elas têm que ter a característica de usar os mesmos protocolos. Aí sim eu tenho a ideia de uma ponte, certo? Então, a ponte é para conectar duas redes internas entre si ou duas redes locais que rodam os mesmos protocolos de comunicação. Para isso serve a ponte, para isso serve uma bridge. Vamos voltar e avaliar o que é importante, então, aqui no enunciado, né? Vamos destacar. Dispositivo que conecta, parte mais relevante está aqui, ó, duas redes locais. A prova também pode cobrar dois segmentos da mesma rede, porque eu tenho a rede da minha empresa. Ou eu poderia ter a ideia da rede da minha empresa sendo formado por duas redes locais, como era o meu caso. Eu tenho a rede do departamento financeiro e a rede do departamento de vendas. E eu quero conectar essas duas redes locais da minha empresa entre si. Para isso eu usei bridge, ponte. Agora, outro destaque que eu faço é que devem rodar os mesmos protocolos. Por que quando é bridge devem rodar os mesmos protocolos? Isto é, devem utilizar os mesmos protocolos. Porque a bridge, a ponte, não tem capacidade de converter os protocolos de uma determinada rede nos protocolos que talvez estivessem utilizados na outra rede. Então essas redes têm que usar os mesmos padrões para que a bridge consiga conectar essas duas redes locais ou os dois segmentos da mesma rede entre si, certo? Essa é a função então da bridge.